No dia de ontem saiu a notícia de que a Binance pode estar seguindo os mesmos passos da FTX. Para quem não se lembra do caso da FTX, fizemos um vídeo aqui no canal, era uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e, resumidamente, o seu fundador, o Sam Bankman-Fried, ele criou um token FTT, esse token passou a ter um valor monetário, ele utilizou esse token para comprar outras partes de empresas. Na verdade, no final virou tudo um grande esquema Ponzi, que era baseado no valor desse token, que de repente caiu muito de valor com uma venda feita pelo CZ, o criador da Binance, que já tinha sido um dos donos da FTX, um dos investidores iniciais, e o esquema todo acabou ruindo. Será que a gente vai ver a mesma coisa acontecendo com a Binance agora? Nesse vídeo a gente vai falar o porquê disso está acontecendo, está sendo veiculado, se tem sentido ou não, e ainda conversar sobre Bitcoin, NFT e vários outros assuntos. E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. Estou aqui novamente com o Felipe Santana, da Paradigm Education. Felipe, obrigado novamente pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Para falar sobre vários tópicos, mas vamos começar por aquele que é o mais importante para mim, pelo menos, né? Bitcoin. A gente gravou um vídeo no começo do ano e o Bitcoin já tinha um começo de ano muito forte. Estava subindo cerca de 20% em janeiro. E agora está com uma subida acumulada de 40%. Só que estão saindo notícias ruins, muita gente fala que não é sustentável esse patamar, os juros lá fora ainda estão aumentando. Qual é a sua expectativa para o preço do Bitcoin nos próximos meses? É ficar nessa região de suporte de 23 mil que está parecendo ser resistente? O que você enxerga? Cara, o Bitcoin não está querendo perder o suporte ali dos 22, 23 mil por nada. Tem muita gente que tenta entender o que está acontecendo no mercado pelas notícias, mas eu acredito que, na verdade, o mercado anda por suas próprias forças e as notícias é que tentam justificar aquilo que está acontecendo, né? Tem um pessoal agora apontando para uma miríade de notícias ruins que estão saindo na mídia e o preço não quer cair por nada. Sendo que no ano passado, qualquer notícia ruim fazia o preço cair e nem as notícias boas faziam o preço subir. Então isso me leva a crer que a gente está numa situação, numa conjectura de mercado diferente. O ano passado foi um ano de queda e lateralização, esse ano é um ano de recuperação para o Bitcoin. Eu continuo achando que um fundo, uma mínima do ciclo, já foi feita para o Bitcoin. 16 mil, aquela região. Um pouquinho abaixo dos 16 mil dólares. Posso estar errado, eu consigo já enxergar que o downside do Bitcoin a partir do preço que ele está agora, de 23 para 16, 15 mil, é muito menor do que o upside potencial, que é ele poder retomar a máxima histórica ou até superar ela. Então, para mim, segue sendo um momento excelente de compra. Então, você acha que a gente está no início de um ciclo de alta, pensando em aproximação do halving, por exemplo, no ano que vem, queda dos juros que deve acontecer também no ano que vem, ao final desse ano? É o que eu sigo pensando. Tanto a duração quanto a intensidade dessa queda do ano passado foram parecidas com quedas dos ciclos anteriores e agora também, quase que rimando com a história, o Bitcoin vem se recuperando. O halving, que para quem não sabe é uma redução no ritmo de emissão de novas moedas do Bitcoin, uma redução da inflação, né? Ele vai acontecer perto do meio do ano que vem e historicamente é um momento que catalisa novas altas, então eu tô bem otimista. Além da questão do halving, que é uma questão de narrativa, que mostra confiança, mostra previsibilidade na política monetária do Bitcoin, digamos assim, mas que hoje, em termos de queda da produção, como já tem boa parte do estoque minerado, ele tem um efeito menor. Além dele, que indicadores você costuma observar para ver se, olha, tá num ponto atrativo para o Bitcoin e enxergar um ano melhor pela frente? Cara, quem já fez o VRC, o VV de Renda Cripto, curso que a gente tem uma parceria e dá junto, sabe que eu adoro o MVRV, que é um indicador bem específico do Bitcoin que basicamente mede os lucros ou prejuízos não realizados de todos os portadores de moedas num determinado momento. E o MVRV hoje está num patamar que, de novo, meio que sublinha esse pensamento que eu acabei de tentar comunicar. Então, quando o MVRV está abaixo de 1, significa que na média a galera está no prejuízo. Acima de 1, na média a galera está no lucro. Historicamente, os fundos de preço do Bitcoin sempre aconteceram quando o MVRV caiu abaixo de 1, ficou ali nessa zona vermelha por uns meses, e a partir do momento que ele saiu dessa zona vermelha, subiu acima de 1 de novo, o novo ciclo de alta foi engatado. Hoje o MVRV está em 1,18, e eu passei acho que os últimos 6 meses na internet com amigos e falando para todo mundo que eu conhecia que estava abaixo de 1, que era hora de comprar. Ainda acho que é uma hora boa, estava melhor quando estava mais barato, mas ainda é uma hora excelente. O que a gente vê no MVRV é o valor de mercado dividido pelo preço médio que os investidores têm com Bitcoin. Então, quando está abaixo de 1, o valor de mercado está abaixo do preço médio. E como as pessoas têm aquele viés de aversão à perda, elas param de vender. Se você para de vender algo que é escasso, a oferta daquilo diminui. Então, quem quer comprar tem que comprar de pessoas que estão ofertando menos, a tendência é o preço subir. E o pessoal quer melhorar o preço médio também, geralmente. Agora, quando ele sobe além de 1, o pessoal já começa a ficar no lucro. Mas, por enquanto, esse lucro é muito leve ainda. É muito baixinho. Por isso que você enxerga que pode subir muito mais. Exatamente. Qual seria um patamar bom, assim, pra falar, nossa, eu vou vender quando o MVRV tiver em um certo preço? A minha esposa vive perguntando, quando você vai vender esse negócio? Daí eu falo, amor, não
funciona assim. Ela fala, não, me dá um preço. Como não funciona? Eu falo, como assim um preço? Ela diz, é 500 mil Bitcoin você vai vender? É 1 milhão? Daí eu falo, não funciona assim, tem que ver o MVRV. Daí ela falou, então em quanto? Eu falei, eu acho que uns 3,5 tá legal, mas eu queria ouvir a tua opinião. Essa hora, parênteses, é a hora que o editor coloca na tela aquele meme do Morpheus e do Neo. Você já viu, né? O Neo pergunta pro Morpheus do Matrix, então você tá querendo me dizer que um dia eu vou poder vender meus Bitcoins por milhões? E aí o Morpheus responde, não, Neo, tô querendo te dizer que quando você entender de verdade, você não vai precisar vender. Meme à parte, o MVRV acima de 3 já denota que o pessoal tá num momento de euforia. MVRV acima de 3 significa que, na média, todo mundo que tem Bitcoin tá fazendo um lucro aí de vezes 3. Então, os mãos de alface, neste momento, começam a realizar seus lucros e transferir dinheiro para outras classes de ativo, né? Historicamente, o MVRV já foi até perto de 5. Nos últimos ciclos, 3,5, 3,7 foi o topo. Acho que à medida que o pessoal descobre esse indicador, ele vai começar um pouquinho mais baixo, né? Exatamente. E a volatilidade vem se comprimindo tanto para cima quanto para baixo ao longo do tempo, então eu diria que chegando perto de 3 é a hora de começar a ligar o alerta. E sobre NFTs na blockchain do Bitcoin, que tem sido comentado, o pessoal que é mais Bitcoin raiz assim não gostou muito, outros acharam interessante. Como é que funciona isso? Por que demorou para acontecer, em comparação, por exemplo, com a rede Ethereum, que está lotada de NFTs? E qual a tua opinião? Cara, por que demorou para acontecer? A Ethereum é muito mais maleável, a gente já falou disso várias vezes. E uma das funções mais populares dela é ser uma fábrica de tokens. Então é muito fácil você criar um token, seja ele uma moeda ou um token não fungível, um NFT. E por que é muito fácil? As pessoas começaram a fazer ferramentas, os artistas começaram a criar NFTs, começaram a surgir marketplaces, enfim, desenvolveu-se um ecossistema em torno disso. O Bitcoin ele é muito menos maleável, é muito mais difícil de você criar programas arbitrários, tanto que você não vê ninguém emitindo token na rede do Bitcoin. Sim, de fato. Mas, faz 1 ano, 2 anos, teve um upgrade na rede do Bitcoin que permite a inscrição de certos dados arbitrários em uma transação. Vou tentar simplificar aqui. Esse protocolo se chama Ordinals. Pensa numa cebola, assim, é um Bitcoin inteiro. A ideia é que você descasque essa cebola, satoshi por satoshi, centavo por centavo, até chegar no último centavo, e aí nesse último centavo você insere um dado que pode ser uma arte, uma mídia, um vídeo, algo que seja a cara do seu NFT. E aí esse último centavo, esse último satoshi vai carregar para sempre essa arte, essa imagem, essa mídia que você embedou nesse satoshi. O problema é que hoje a maioria das carteiras de Bitcoin não tem nenhum recurso para você dizer eu quero mandar ou ver a arte ou escolher, eu quero mandar este satoshi ou eu quero mandar este satoshi para a pessoa. Você só fala, eu quero mandar um Bitcoin, eu quero mandar meio Bitcoin. É raro você ter esse controle. Então só agora estão surgindo carteiras, wallets, que mostram essas artes, né, que leem esses dados, que te permitem controlar, eu quero enviar esse NFT, eu quero enviar esse satoshi aqui. E todo esse ecossistema. O primeiro marketplace para negociar NFTs no Bitcoin foi criado semana passada. Antes disso, a galera estava numa planilha do Drive, compartilhando ofertas e lances ali, tentando negociar de um jeito muito raiz. Então o negócio está começando agora. Então, cada satoshi vai poder ter um NFT. Quer dizer que um Bitcoin, por exemplo, vai poder gerar 100 milhões de NFTs. Exatamente, exatamente. Já rola faz um tempo essa discussão, né? Seria o Bitcoin verdadeiramente fungível? Seria um satoshi verdadeiramente intercambiável por outro? O que esse protocolo nos mostra é que, se você for a fundo mesmo, tecnicamente, os satoshis não são completamente fungíveis. Eles têm uma história própria, uma provenância própria, e agora podem ter até dados arbitrários inscritos neles. Isso atrapalha um pouco a narrativa do pessoal que enxerga o Bitcoin como uma moeda realmente no futuro. Porque para ser uma moeda, você tem que ter 3 coisas. Tem que ser um meio de troca, uma reserva de valor e uma unidade de conta. Reserva de valor, eu acho que o Bitcoin ele está mais próximo de chegar a isso, né? O que falta é tempo realmente para que isso venha a acontecer. Mas se a gente pega desde sua criação até agora, ele não só manteve valor, como ele cresceu muito de valor ao longo do tempo. Tudo bem que com quedas muito grandes em certos momentos, não tem ausência de volatilidade, mas nem o ouro em si tem ausência de volatilidade, mas o ponto é que se você segura por tempo suficiente, você preserva valor e ainda ganha bastante com isso. Agora, para ser usado como meio de troca, por que a gente usa reais numa transação? Porque o real é fungível. 10 reais é igual a 2 notas de 5 reais, que são iguais a 5 notas de 2 reais. Exceto para um numismata que quer pegar aquela nota que tem assinatura do tal presidente do Banco Central que ficou só 5 meses no cargo. Tem umas coisas assim, né? Notas de 100 reais, por exemplo, que não tem o Deus seja louvado, valem mais do que as que tem. Nem sabia que tinha umas que não tem. Pois é, tem umas que não tem. Eu tenho uma dessas, inclusive. Então tem essa questão, mas o dinheiro em si ele é fungível para auxiliar a troca de bens não fungíveis. Então se o Bitcoin ele passa realmente a ser enxergado como algo que é não fungível, já complica essa narrativa de que um dia ele vai sair de uma possível reserva de valor para ser reserva de valor de fato com a passagem do tempo, para depois virar meio de troca, e se todo mundo faz troca com aquilo, no final vira unidade de conta.
conta. E qual a tua opinião, você, sobre os NFTs no Bitcoin? Tem futuro ou é um modismo? Porque eu vi que a emissão foi muito grande e depois começou a baixar. O pessoal meio que, novidade, vamos ver, e depois não levou adiante. É interessante isso que você falou, né, da fungibilidade. Quando um negócio não é fungível, ele meio que perde a função de ser moeda de troca. Porque tem um dilema, um conflito dentro da comunidade do Bitcoin sobre o negócio evoluir como moeda versus evoluir como uma plataforma para moedas ou para outras aplicações, enfim. E eu acho que, de fato, se a gente tiver milhões e milhões e milhões de NFTs no Bitcoin, cada vez o negócio vai ser mais difícil de ser usado como meio de troca. Mas tem um lado positivo dessa atividade, que é a demanda por espaço nos blocos, né? A demanda pelo uso da rede. Então, as pessoas criando NFTs no Bitcoin pagam taxas, essas taxas vão para os mineradores conseguem gastar mais nas suas máquinas e o Bitcoin fica mais seguro. E no longuíssimo prazo, um dos maiores riscos ao Bitcoin, se não o maior, é o risco de que a segurança provida pelo subsídio inflacionário não seja suficiente para manter a rede do tamanho que ela é. O que eu estou querendo dizer? A gente falou do halving. Cada 4 anos, a rede emite menos moedas. Essas moedas são usadas para pagar os mineradores que asseguram a rede. Hoje, 98% da remuneração dos mineradores vem dessas novas moedas e só 2% vem das taxas transacionais que o pessoal está pagando para usar a rede. A gente precisa que esse número cresça, a gente precisa que o pessoal use mais Bitcoin, transacione mais, mova para lá e para cá ou use a rede para inscrever coisas, enfim, para que, conforme esse subsídio for diminuindo com os halvings, a taxa transacional compense isso e a rede não precise diminuir, né? Consiga se manter segura. Então eu acho que é positivo esse aumento da demanda. E eu acho que a preocupação de que o negócio, vai ter NFT demais, não vai ser usado como moeda de troca, eu acho que é um negócio, assim, muito distante, porque é muito mais fácil, muito melhor você emitir NFT na Ethereum ou na Solana ou qualquer outra blockchain do que no Bitcoin. O Bitcoin é uma parada mais arqueológica ainda, sabe? Tem um exoticismo de você emitir um NFT lá, mas eu não acho que é um negócio que vai deslanchar como deslanchou na Ethereum. No limite, se for pensar no dinheiro de papel, ele também seria um token não fungível. No digital é diferente. No digital não, porque no digital, R$1 digital é simplesmente igual a outro real digital. Não tem um número de série, não tem uma assinatura de presidente do Banco Central diferente, ministro da Fazenda ou da Economia diferente. No dinheiro de papel, uma nota não é exatamente igual a outra. É que para boa parte das pessoas eles simplesmente trocam. Talvez no Bitcoin tem NFT e simplesmente você não ligue para aquilo no final das contas. Pode vir a acontecer. E aí, pegando esse ponto de NFT, que foi um assunto que a gente comentou bastante no ano passado, estava muito em alta, depois ficou simplesmente esquecido. Teve um vídeo que eu fiz, por exemplo, sobre um jogo que bombou pra caramba, que foi o Axie Infinity. Subiu muito, o token do jogo chegou a ser cotado em $160 e agora tá uns $9. Então a gente pode falar que a gente entrou num inverno cripto, os NFTs entraram num super inverno, talvez uma era glacial. Você enxerga também que meio que a NFT, a narrativa morreu, falava-se muito de metaverso, ou não, que ela continua existindo, ela só saiu do hype, mas talvez volte? Eu acho que ela saiu do hype, mas não vai embora essa história do metaverso. Se for útil para quem está assistindo, eu acho que tem um modelo mental que eu vejo as coisas mais ou menos assim. Cripto é uma onda que está transformando a economia e o mundo como um todo. Eu vejo o tal do metaverso como uma onda maior ainda, a digitalização de tudo, digamos assim. E eu acho que tem outra narrativa que está surgindo agora, que talvez a gente até fale dela, que é a tal da inteligência artificial, que pode ser uma onda maior ainda. Dadas as transformações que cripto traz e dada essa digitalização de tudo e essa ideia do metaverso, o poder que essa onda de inteligência artificial pode ter de transformar a maneira como a gente vive pode ser maior ainda. Então, sempre vai vir uma narrativa que vai capturar mais atenção, mas eu acredito piamente que as nossas vidas vão ser cada vez mais digitais e que a gente vai ter cada vez mais ativos digitais também. E a ideia do metaverso é basicamente essa, né? A gente migrando nossas relações, nossos ativos, nossos bens para o mundo virtual. Eu lembro que nas suas aulas, tem várias gravadas aqui no canal, a gente falava lá sobre definições de metaverso. Uma das que eu achei mais interessantes é que há um tempo e um lugar na história onde aquilo que é digital passa a valer mais do que aquilo que é físico. E se eu penso no meu caso, por exemplo, o que eu tenho de patrimônio hoje foi construído com atividade digital. Então, quanto vale o perfil na rede social que eu tenho? Quanto vale o canal do YouTube, né? Porque é disso que eu tiro hoje boa parte daquilo que eu gero de resultado em um ano. Muito antes de se falar de metaverso, por conta de redes sociais, eu já fico em um metaverso à parte. Mas até entrando mais nessa narrativa, porque quando o Facebook mudou o seu nome para Meta, o que talvez não tenha sido muito sábio no final das contas, observando o que está acontecendo agora, mas quando ele fez essa mudança, criaram uma série de tokens e protocolos
com o nome Meta alguma coisa e vários subiram muito apenas por conta disso. E você citou o ponto da inteligência artificial. E com certeza já estão criando tokens que tem uma narrativa que talvez realmente, né, tenha algo a ver, ou outros só colocam um nome. ChatGPT Coin, alguma coisa assim, deve estar surgindo. Tem realmente algum token que tem essa visão de se alinhar com o IA ou não? Até agora se a gente já como coisas separadas que um dia vão ter uma convergência. Cara, tem alguns tokens que se propõem a facilitar o trabalho distribuído de placas gráficas. Então, que podem ajudar a treinar modelos de inteligência artificial em algum momento. Mas sendo bem franco com quem está assistindo, essas redes, tem uma que chama Render, o token é RNDR, se não me engano. Tem várias outras. Não tem escala, não tem tração ainda. Agora, tem um token que eu particularmente acho interessantíssimo, um dos projetos mais interessantes que está fora do radar aí, tem tudo a ver com inteligência artificial e que ainda não foi lançado, que está para ser lançado daqui a pouco. E como é que o pessoal faz para saber sobre isso? Te seguir no Instagram? Cadastrar numa lista? Se cadastra, tô brincando. Chama-se WorldCoin, a moeda, e ela é uma moeda que foi cofundada pelo cara que hoje é o CEO da OpenAI, que criou o ChatGPT. Olha que interessante. E olha que louco, que distópica, aparentemente, a ideia dessa moeda. Você já ouviu falar em renda básica universal, óbvio, né? Tava falando disso ontem, gravei um podcast com a Tabata Amaral, a deputada federal, e ela falou, olha, eu defendo, e na minha opinião o mundo vai migrar para isso, e um dos fatores era IA, que é uma visão do Yuval Harari também, naquele 21 lições para o século XXI, que podia ser tranquilamente 10 lições, deu uma enrolada boa lá, e eu gosto dos livros dele, mas esse foi o que eu menos gostei. Mas ele falava também sobre essa questão da IA, no Homo Deus ele falou, gravamos um podcast sobre IA que ficou muito bom, e, cara, a evolução da IA é absurda. Eu achava que a evolução da Lei de Moore era incrível, né? Pra quem não conhece a Lei de Moore, a cada período de 18 meses, o número de transistores em um chip dobra pelo mesmo custo. Isso significa que os chips dos próximos 2 anos são melhores do que os dos últimos 50. IA é outra coisa, porque não é só mais hardware, é questão também de inovação em algoritmo, é software. E tá dobrando muito mais rápido, tá dobrando em 3,8 meses. Então, num período de 5 anos, a Lei de Moore faz com que um chip evolua 10 vezes mais ou menos. Uma IA em 5 anos evolui 32.700 vezes. Então, sabe aquela história de que a IA nunca vai conseguir escrever um poema melhor do que um artista? Vai sim. Melhor do que qualquer artista daqui a pouco, que vai fazer romances incríveis. E eu fico pensando, tá, o ser humano ele saiu do trabalho manual de apertar parafuso para um trabalho intelectual. Para onde ele vai depois disso? Por uma ausência de trabalho? Tem muita gente que se preocupa com a questão de perda de emprego, né? Fala, mas as inteligências artificiais vão tirar emprego de todo mundo, por isso o mundo vai ficar mais pobre. O que para mim é uma visão míope. O que é riqueza? Riqueza são soluções para problemas humanos. Sim. Riqueza é você conseguir, hoje, delegar trabalhos que você não quer fazer para outras pessoas ou até para máquinas. É um custo muito mais barato do que se fazia no passado. Serviços de entrega de comida, por exemplo, forem substituídos por pilotos automáticos artificiais, tudo bem, você vai perder uma classe de emprego aqui, mas vai ficar muito mais barato para todo mundo pedir comida em casa. A ideia geral que eu quero trazer aqui é que, mesmo que certas classes de emprego sumam, vai ficar tão mais barato para a gente usar serviços e consumir bens que a gente precisa e que a gente quer, que isso vai trazer um ganho de riqueza para todo mundo. A questão do paradigma da abundância, né, de que talvez a gente vá ter mais tempo para lazer, para atividades criativas, e aí que entra a ideia da renda básica universal, né? Não sei que contexto você discutiu com a Tabata, mas provavelmente seja algo na linha de, temos aqui uma economia, temos que distribuir dinheiro e estimular o consumo minimamente, mas o pessoal não precisa mais trabalhar do jeito que precisava outrora, então vamos tentar distribuir dinheiro de helicóptero. Helicopter money, eles falam lá nos Estados Unidos, né? E aí, voltando para a tal da WorldCoin, que é essa moeda que eu falei que eu acho interessante, o problema que ela resolve é, pensa 10 anos, 20 anos lá na frente, tu quer fazer um experimento de renda básica universal no Brasil inteiro. Tu vai distribuir R$1.000 por mês para todo cidadão brasileiro. 10, 20 anos na frente tem que ser muito mais do que isso, né? Com inflação, mas enfim. 1 milhão por mês. Como é que tu vai distinguir o que é um cidadão do que é alguém que está tentando se passar por um cidadão? Pensando em deepfakes, capacidade de fazer vídeos cada vez mais próximos, eu conseguir te impersonar de uma maneira cada vez mais perfeita. Pensando em capacidade de você imitar a voz de alguém. Pensando, enfim, em todas as capacidades que esses modelos de inteligência artificial estão adquirindo e do fato de que eles cada vez vão ser mais indistinguíveis, se eles quiserem, de um humano. Então, a ideia dessa WorldCoin é atacar um dos problemas mais antigos em cripto, que se chama em inglês Proof of Personhood, prova de humanidade, acho que dá pra falar assim. Como é que eu provo que essa pessoa é uma pessoa mesmo, não é um robô, e que ela é única? Ou seja, se eu quero distribuir uma renda básica universal pra ela uma vez, como é que eu provo que ela não pegou outra vez? Então, a ideia dessa WorldCoin é, eles têm um hardware, que é uma orbe, uma bola, escaneia a íris das pessoas e gera um identificador único para cada pessoa, que prova tanto que essa pessoa tem uma íris humana, quanto que essa pessoa é esta pessoa mesmo, e não outra. Fazem isso de uma maneira que, segundo eles, preserva a privacidade, né? Porque senão poderia gerar uma catástrofe de proporções globais, e a ideia é
viajar com essa orbe pelo mundo inteiro, dar para as pessoas, criar essa profissão de escaneadores de íris e mapear humanos ao redor do mundo de forma que você consiga distribuir uma moeda de uma maneira verdadeiramente justa, num mundo pós-inteligência artificial. Basicamente essa é a ideia da WorldCoin. Até que consigam imitar sua íris. Aí você acabou. Porque você pensou, como saber de uma pessoa? A gente tem o CPF aqui no Brasil. Só que qualquer um que pegue o meu CPF, se conseguir com um deepfake, se passar pelo meu rosto, voz, algum tipo de reconhecimento dessa forma, conseguiria acessar o valor que eu ganharia do governo. Se é que isso vai acontecer algum dia. Mesmo sem isso, já fizeram no auxílio pra caramba. Exatamente. Então é interessante. É que eu fico pensando, 10, 20 anos, caramba, é muito difícil tentar olhar como que o mundo vai estar. Tem coisas que não vão mudar, acho que a gente vai continuar sentando em cadeiras, comendo comida, saindo, indo em restaurantes, se reunindo para assistir shows fisicamente, embora também digitalmente. Agora, para onde vai a identificação das pessoas, como que vai ser a economia, é um desafio realmente. Mas, então esse protocolo tem alguma coisa a ver, mas mesmo assim é tênue, é uma promessa de longo prazo. Uma promessa de longo prazo. Tenho minhas críticas à moeda também, mas é uma que eu suspeito que a hora que começar a ser distribuída pode fazer muito sentido e também vai ter uma narrativa fortíssima, porque esse cara aí que é o CEO da OpenAI hoje é um cara que é famoso, influente e é uma força gravitacional no zeitgeist cultural. Então eu tenho certeza que a hora que essa moeda for pra rua, ela vai fazer muito barulho. Bom, agora entrando na pergunta do vídeo em si, falando de Binance. Primeiro falar de Binance para depois até citar um tópico local também, a Bryce Company aqui no Brasil. Mas você enxerga realmente um fundo de verdade nessa questão de que a Binance pode ter o mesmo destino da FTX e por que está se comentando sobre isso agora? Poder pode, sempre, né? Então nunca deixe uma quantia de dinheiro dentro de uma exchange que você não está confortável com a chance de perder. O que está acontecendo? Tem um negócio em cripto que chama stablecoin, que é uma moeda que é lastreada por dólar, basicamente, vale sempre $1. E esse é um dos melhores business que tem em cripto que já se descobriu até hoje. Por quê? O negócio tem product market fit, tem muita gente querendo usar stablecoin. E para quem emite uma stablecoin, você pega, por exemplo, a Circle, que é dona da segunda maior stablecoin do mundo. O USDC. Deve ter uns 50 bi, algo entre 50 e 100 bi de dólar lá. Essa moeda, para quem importa ela vale sempre $1. E num cenário de juro crescente, a Circle tem lá 50, 100 bi que está investido em treasury, gerando sei lá quanto por ano. Quase 5% agora. Quase 5%. E eles não repassam nada para quem tem a moeda. Então é uma máquina de dinheiro. Quanto mais gente usar aquilo ali, mais você vai ganhar arbitrando essa diferença. Hoje tem 3 grandes stablecoins centralizadas, emitidas por alguma empresa. A Tether, que é uma história à parte, ninguém sabe direito como funciona. E é a maior, né? E é a maior de todas. A USDC, que é essa da Circle, que é americana, reguladinha, segue tudo by the book. E a BUSD, que é a moeda que a Binance fez quando percebeu a oportunidade de negócio por trás desse troço aí. E é óbvio que os reguladores americanos preferem um USDC forte, né? Preferem que a Circle cresça do que ver uma Binance ficando gigante com esse proto-pseudodólar delas cinzento que fica lá na casa do caramba. Então tá rolando uma movimentação, um lobby, uma treta regulatória. Nas últimas semanas, os reguladores americanos basicamente falaram que o BUSD, a stablecoin da Binance, vai ter que parar de existir. Eles deram uma janela de 2 anos para isso acontecer, até 2024. Quem tem BUSD tá resgatando, né? Tá convertendo por dólar ou vendendo por outras moedas. Ela até perdeu a paridade, né? Cara, eu não sei se ela chegou a perder significativamente a paridade. Vale olhar depois. O que aconteceu foi que o market cap dela, né? Tanto de dólar que tem armazenado dela, enxugou muito, porque o pessoal vendeu ela ou resgatou ela. Muitos bilhões de dólares, sei lá, 7, 8 bilhões de dólares. Então, é uma linha de receita que a Binance vai perder. Teve várias movimentações não muito bem explicadas em torno desse token, até porque a Binance fez várias coisas erradas de verdade, não seguiu as regras na hora de emitir o token, fez um monte de malandragem. Emitiu, por exemplo, mais tokens do que tinha dólares em lastro? Isso eu não sei dizer, mas uma coisa que eles fizeram, por exemplo, que deixou os reguladores furiosos foi, eles fizeram uma parceria com uma empresa que chama Paxos, que é americana mesmo, é reguladinha. Que também tem a sua stablecoin. Tem algumas stablecoins deles de ouro, que são lastreados em ouro, e essa BUSD é emitida pela Paxos, então é uma moeda da Paxos, não é da Binance. Só o que tem de Binance é o B, é o nome, e a distribuição, né, lógico. Só que a Binance, espertinha, quando ganhou essa aprovação para fazer esse stablecoin, a aprovação foi dada para fazer na Ethereum. A Binance tem uma blockchain própria, uma rede própria. Eles pegaram e fizeram uma cópia da moeda na blockchain deles, e aí fizeram um espelho, sabe? Tipo, vou tirar 10 aqui da moeda na Ethereum e criar 10 na minha própria rede. Só que a rede é deles, os caras controlam, não tem auditabilidade nenhuma, e aí o negócio começou a ficar muito mais gambiarrento e os reguladores caíram em cima. Sempre tem risco, mas eu não acho que seja um risco existencial para a Binance esse especificamente. O negócio dele é muito maior do que só
só isso, né? Não se baseia apenas nesse ponto. Bem diferente da FTX, que tinha muito valor no final das contas, que criou um token, usou esse token como garantia para empréstimos, usou para comprar outras empresas e tinha muito do seu negócio baseado no valor do token em si. E até um ponto interessante sobre a FTX, a gente já citou aqui, mas na época de Luna, teve um fundo que ganhou muito dinheiro sendo o primeiro a shortear a moeda. Ganhou em torno de 40 milhões, se eu não me engano, que era o Galois Capital. E aí no final ele acabou quebrando, porque esse dinheiro que ele ganhou estava na FTX. Ele pensou, preciso de uma corretora para fazer as operações, não vou abrir na Binance, que ninguém sabe onde fica, negócio meio cinzento, vou colocar na FTX, que é americana, mais regulada, e no final a FTX quebrou. E aí a gente viu um impacto. O Bitcoin estava na casa dos $20 mil mais ou menos, caiu para 16. Qual você acha que seria o impacto de uma Binance vindo a quebrar no mercado? Volta para 16 e até pior porque é maior, muita gente dependendo da Binance também, várias corretoras usam, investidores usam, fundos usam. Boa pergunta. Acho que teria uma boa chance de voltá-la para perto. De novo, eu acho que tem forças, às vezes até incompreensíveis para nós meros humanos, que regem aí os ciclos do mercado. Eu sigo convicto, sigo acreditando que o fundo desse ciclo já foi feito. Mas é inegável que uma quebra de uma Binance ia fazer um barulho do caramba e ia arruinar ainda mais a confiança que resta no mercado, né? Agora, não ia ser uma catástrofe, não. A gente já teve exchanges muito piores, muito maiores que a Binance, relativamente quebrando no passado. Mt. Gox lá atrás. A Mt. Gox é a mais famosa e o Bitcoin caiu, mas se recuperou. Essa altura do campeonato, eu acho até que a FTX tinha mais respaldo, mais chancela regulatória, tinha uma aparência de ser mais limpinha que a Binance e, portanto, o dano que ela fez, fazendo a balbúrdia que ela fez, foi maior até do que uma Binance faria se quebrasse. Eu também penso o seguinte, né? O pessoal acabou de ver FTX acontecendo. Quem tinha moedas lá dentro perdeu o que tinha. Apesar de ter alguns fundos abutre já oferecendo lá, você tinha $1 lá, eu recompro o seu direito a recuperar esse dólar por 30 centavos. Tava até subindo 40 centavos. Até porque o Sam Bankman-Fried ele investiu em muitas startups e algumas delas vão dar certo. Algumas vão dar muito certo. Então talvez o pessoal consiga recuperar o dinheiro no final das contas. Não sei se tudo, mas uma parte, por conta desses investimentos que ele acabou fazendo. Então pode ser que o pessoal que tinha dinheiro lá na FTX acabe recuperando parte disso. E em termos educativos, se o cara perdeu lá, ele não perde mais numa Binance. Ele vai aprender que é melhor ter uma carteira para fazer a custódia própria. E até pegando agora esse ponto, e aí saindo de algo que pode vir a acontecer, um problema desse, para o que já aconteceu aqui no Brasil, que foi um golpe, que é a Brás Company. Eu vi que vocês estavam cobrindo bem o caso, né, fazendo posts ali no Twitter. Era uma empresa que ela funcionava com a promessa de uma rentabilidade fixa num mercado muito variável, que é o mercado de criptomoedas. E o que eles falavam é que no mercado que tem muita volatilidade, dá para conseguir um retorno alto assim, que eu não sei qual que era, você sabe? 7%, 8%? 6 a 8 por mês. 6 a 8% ao mês, né? Então se você bota em juro composto, vai estar dobrando em um ano. E aí quebrou. Como é que foi esse caso? Uma empresa que se autodenominava... E culpou a Binance, né? Culpou a Binance. Todo mundo sempre bota a culpa na maior, né? É uma empresa que falava que fazia locação de ativos digitais, que para mim já é uma bandeira vermelha. Você vê alguém falando que faz locação de ativos digitais, já sai de perto. Apesar de ter gente que faz isso de uma maneira séria. E aí captaram muito dinheiro de pessoas incautas aqui no Brasil, mas também de artistas, empresários, políticos. O Popó investiu 1,2 milhão de reais lá na Brás Company. Era uma empresa que era da Paraíba, lá de Campina Grande. Reza a lenda de que a cidade lá tá meio atordoada com isso que aconteceu. Porque muita gente vinha investir. Muita gente vinha investindo. O dono e a dona tinham aquela imagem que você já até consegue visualizar sem eu precisar falar. Carrão, foto com helicóptero, foto com celebridade. Toda aquela aura de... eu sou um ricão e você não é, só porque você é trouxa de não me dar o seu dinheiro. Isso induziu muita gente a cair no medo de ficar de fora, principalmente lá em Campina Grande, e essa empresa aí captou centenas de milhões de reais. Acho que o número final ainda nem é sabido ainda. Enquanto você está captando, né, todo esquema Ponzi, enquanto está captando novo investidor, consegue pagar os velhos. A hora que para de entrar gente nova, aí ferrou, né? Aí tem que fechar o portão, parar de permitir que as pessoas tirem o dinheiro lá de dentro. Foi o que ele fez, o dono da empresa, botou a culpa na Binance, talvez até tenha conta na Binance, se tem o dinheiro preso lá, né? Vai saber. E agora tá desaparecido até onde eu saiba, a polícia tá atrás. E é mais uma empresa com essas mesmas características. Dono fanfarrão, que você vai conversar com ele, a pessoa não entende nada de cripto. Essa imagem sempre ostentosa ao extremo, luxuosa além da conta. Enfim, todas essas bandeiras vermelhas aí, até no Instagram da Paradigma tem uma listinha lá de 10 bandeiras vermelhas para ficar longe de qualquer pirâmide. Então, infelizmente, é mais um episódio. Quase todo ano aqui no Brasil tem uma empresa dessa que quebra. Sempre que o Bitcoin entra em baixa, eu penso que vários desses
esquemas eles vão ruir. Até porque, historicamente, o que acontece com esquemas Ponzi, a gente pegar o maior do mundo até hoje, foi a pirâmide do Bernie Madoff. Ele tinha um fundo que ia super bem, quase sem volatilidade, competindo com o S&P 500, ganhando em vários momentos. E quando que começou a dar problema? Crise de 2008. Porque simplesmente o pessoal na crise para de aportar, tá com medo, as pessoas querem um resgate, é o que você falou, para dar o dinheiro para os antigos tem que ter gente nova entrando. Ele acabou atrasando e com isso descobriram que era um esquema fraudulento. Então, quando o preço começa a cair, te promete uma rentabilidade e tudo, tem gente que começa a ficar com medo. Ou também olha, né, poxa, uma coisa é ter uma recompensa alta assim, um período de juros baixos. Se bem que era muito alta, mas mesmo assim ela fica menos atrativa quando os juros da economia já começam a ficar maiores. Sem falar que também uma hora aquilo ia chegar ao fim, não era sustentável e o negócio ia ruir. Para quem perdeu dinheiro nisso, o ponto é não coloque seu dinheiro forçando a ganhos impossíveis, porque quando é bom demais para ser verdade, é porque não é verdade mesmo. Vou até ler uma frase que eu já citei aqui no canal algumas vezes, do livro Homem Mais Rico da Babilônia, fizemos um podcast sobre ele há pouco tempo. É um clássico da educação financeira, tem quase 100 anos de história, e dentro das 5 leis do ouro, ele coloca lá a 5ª lei. Ele diz o seguinte: o ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Caramba, um retorno de 6, 7% ao mês. Você pega o Warren Buffett, a média histórica dele é de 20% ao ano. Então, realmente, uma empresa brasileira, no mundo todo, né? Uma empresa brasileira ia descobrir a fórmula mágica para se pagar um retorno de 6% ao mês com cripto. E geralmente sempre envolve alguma coisa que as pessoas conhecem pouco, né? Ah, não, realmente, com ações não daria. Agora, com cripto, como o negócio varia muito, aí dá. E no final das contas, não dá. É um retorno muito forte. Sempre desconfie de quem promete rentabilidade fixa em mercados de renda variável, porque não costuma terminar bem. Bom, a gente abordou os principais temas aqui, Felipe. Você quer falar de alguma outra coisa que você acha que está no radar aí, no teu e as pessoas não estão vendo? Cara, eu acho que a gente abordou os principais temas. A questão da narrativa da inteligência artificial é uma que eu espero que continue pegando força pelos próximos meses, complementando a citação maravilhosa que você fez. Quando uma pessoa tem um desejo impossível, só um mentiroso vai ser capaz de satisfazê-la. Não sei quem falou essa frase, Thomas alguma coisa, não lembro o nome do cara. Enquanto você estiver depositando todas as suas esperanças e toda a sua confiança num terceiro, em cripto ou em qualquer mercado de renda variável, tende a não dar certo. Então a melhor coisa que você pode fazer é aprender por conta própria. Você não precisa virar um expert em nada, mas comece a prestar atenção, tenta identificar esses sinais que eu mencionei dessas empresas tocadas por charlatães, tenta entender o que o Bitcoin significa para a economia e para a história. Vai aos pouquinhos, sem pressa, você não precisa dar um all-in nessa classe de ativo não, mas ela pode salvar o seu portfólio e até fazer ele render muito mais do que rende hoje, se você souber ter calma e confiar em você mais do que você confia nos outros. Então nunca pare de aprender. A hora é agora, eu repito, venho falando isso pelos últimos meses. Final do ano passado e primeiro semestre desse ano, excelente momento para se entrar no mercado de cripto, tá? Então aproveite enquanto a manada ainda não chegou nesse ciclo. E para quem quiser aprender mais, eu lembro que a próxima turma do VR Cripto vai ser a 4ª turma, né, Felipe? 4ª turma. Ela vai ser aberta no começo de abril. Então, para isso, fique ligado, já coloque aí no seu calendário, porque no começo de abril a gente vai abrir novamente esse projeto para que você possa fazer uma imersão no mundo cripto, aprender mais sobre essa área, que na minha visão vai ser responsável por alguns dos maiores lucros nos próximos anos, mas para aqueles que não têm conhecimento também por alguns dos maiores prejuízos, né? Muitas vezes o pessoal perdendo tudo que colocou nesse mercado e às vezes colocando muito sem saber nada, no final das contas, só pegando uma narrativa que ouviu por aí sem o mínimo, né, de investigação ou de conhecimento daquilo. Felipe, obrigado pela presença, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado a você, Espero que venha mais vezes. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, nos acompanhe nas redes sociais, inclusive deixe as suas aqui, Felipe. @Felipeter com TH, FELIPTHR, no Instagram e no Twitter. @Paradigma Edu, as redes da Paradigma, no Instagram e no Twitter também. Segue lá que vale a pena. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.